Para Mari. Boa noite, Mari. Entendi. Então, gente, hoje nós vamos falar... Nós não, né? Quem vai falar é o nosso diretor, o professor Ednei Fernando Manojo, que vai falar um pouco sobre fitoterapia. Vamos no nosso, porque aí a gente vai debatendo, tem bastante coisa que nós vamos estar falando, mas são coisas básicas e que eu acho que são importantes para a gente conseguir entender um pouquinho do que é a fitoterapia e diferenciar um pouquinho as aplicações, a importância dela. Estou até com fundo de chazinho, embora a fitoterapia não seja só chazinho, tá, gente? Então, a fitoterapia é muito abrangente, né? É muita Perfeito. coisa que se faz com fitoterapia. Tá? Existe só o chazinho, existem produtos prontos por vários laboratórios por aí que trabalham com fitoterapia, mas eu vou deixar isso a cargo... Tem cosmético, tem um monte de coisa. Tem, vou deixar isso a cargo do Ednei. Então vamos lá. Vamos lá, então. E vamos comentando. Se eu esquecer alguma coisa, daí me lembra, ou alguém participa aí também. Boa noite, Fábio. Nelson também. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Está em tela cheia para vocês? Ainda não. Tá bom. Tá sim, Ednei, tá em tela cheia. Ótimo. Então deixa eu ocultar aqui, agora não os vejo mais. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, gente, pode interromper, fala. Vou pedir para que fale, se por acaso escrever, aí eu vou pedir a ajuda de alguém aí que tiver assistindo, ler a pergunta e fazer de forma oral, tá? Que aí para minha tela aqui já não vejo ninguém. Bom, então vamos falando da fitoterapia, mas quando a gente fala de fitoterapia, eu acho que tem um contexto, um conceito que é importante e muito amplo, que envolve a nossa situação hoje, né? Situação de preservação do planeta. Né? Então, a gente queira ou não queira, quando falamos de planta, quando falamos a fitoterapia, faz parte da planta, faz parte da natureza, faz parte do estudo, é uma matéria, é uma área de estudo da botânica. Né? Então, quando nós falamos de planta, existe aí não só similaridade, uma complementariedade, e o que eu julgo ser até mais importante, a gratidão e o respeito da nossa vida, porque nós não existiria vida biológica, né, neste planeta se não fossem as plantas, se não fossem os plânctons. Então, se não fosse o oxigênio que é liberado pela planta, então lá na origem do planeta, os plânctons, as células ali dos plânctons, se elas não liberassem na atmosfera o oxigênio, não existiria a condição para a vida na Terra, para a vida no planeta. Né? Ou seja, nós não existiríamos. Então, acima de tudo, eu acho que é uma questão de gratidão, né? E respeito com o nosso planeta. Então, desde somando que a condição atmosférica de oxigênio, mas, embora o planeta seja chamado de planeta Terra, né, a grande parte dele é a água. E sem água e oxigênio, não seria possível a vida no planeta. Nós não existiríamos, não existiriam os seres vivos. E as plantas, elas também vão se desenvolvendo, e vão se desenvolvendo numa velocidade muito grande. E o ser humano, o animal, sempre teve uma relação muito próxima com as árvores, com as plantas, com as ervas, com os matinhos. Principalmente para o ser humano, desde
desde lá de antes de Cristo, em todas as culturas, tá? Todas, sem exceção, todas as culturas têm relatos, têm indícios de utilização das plantas, tá? Desde a época da descoberta do fogo, na realidade até um pouco antes, tá? Mas com a descoberta do fogo, a planta foi utilizada para uma série de outras funções, né? Além da questão comestível apenas. E uma percepção que alguns estudiosos, alguns filósofos tinham, e que já acabava gerando uma dúvida, é a seguinte: como que um animal, um cachorro, que tinha uma determinada doença, ou que estava doente, não estava passando bem, ele ia lá no matinho e comia aquela erva, comia aquele matinho e melhorava. Aí a gente entra na questão da grande sabedoria do universo. Vão ter nomes diferentes de acordo com a crença de cada um, mas mostrando que o próprio animal, né, também tem essa ligação. E nós, seres humanos, temos a questão da observação, um lóbulo frontal, que trabalha a questão de memória, raciocínio, pré-frontal, a integração cognitiva, a integração do nosso sistema nervoso central, nos possibilita uma série de reflexões e de utilizações relacionadas a essas práticas, a esse conhecimento, a esse estudo da vida botânica, né? Então, quando nós falamos de complementariedade, a planta, ela, dentro do seu metabolismo todo, libera oxigênio, né? E nós vivemos de oxigênio. E como efeito de liberação catabólica do nosso organismo, nós liberamos gás carbônico, que é a condição de inalação da planta. A planta precisa de gás carbônico, precisa da luz solar, da água e dos alimentos e dos valores ali nutricionais do solo para poder estar funcionando e liberando assim oxigênio, liberando fruto, liberando flores que vão nos servir de várias maneiras. Então sempre existiu uma grande complementariedade entre a vida botânica e o ser humano. Baseado nisso, a importância, a necessidade de cuidarmos muito bem do nosso planeta. Quando eu digo cuidarmos muito bem do planeta, não é essa questão só de ativismo, não. O que a gente encontra hoje, muitas empresas abrindo, por exemplo, para extração de óleos essenciais, cultivo de ervas, a nível ou em nível industrial, sem a preocupação de sustentabilidade, sem a preocupação do reflorestamento, ou seja, no afã de lucro, no afã de conseguir a maior quantidade de material para vender mais, etc., vai se degradando, vai se acabando com as áreas frutíferas, com as plantas aromáticas, com ervas também, em prol do aumento de venda, sem a preocupação do replantio, sem a preocupação da sustentabilidade. Tá? Então, é além do só manter o planeta, é mantermos a condição básica da nossa profissão, né? De quem trabalha com fitoterapia, quem trabalha com aromaterapia, quem trabalha com os próprios florais, por mais que sejam vibracionais e tenham aí uma quantidade grande, né? Se acabarem as flores, se não tiver mais as árvores que produzem aquelas flores, não vão existir mais os florais. Tá? Então, é um cuidado em cima disso. Pode falar. Tem várias pessoas que eu chamei hoje, estão me falando que a Sabrina conseguiu o link do YouTube, então elas estão entrando pelo YouTube, mas pelo YouTube diz que está sem som. Ixi, aí acho que tem que... Kleber? É o Kleber, o professor Kleber. Kleber, tem algum jeito de... Para mim, eu testei, tá com som normal no YouTube. Sabrina? Testei aqui, estava com som normal. Quando a Glauce também é nova aí, que foi chamada hoje. Eu tô com o YouTube ligado e o som tá saindo normal aqui para mim. Será que não é a configuração dela?
Vou falar Provavelmente com a ela. configuração dela diz para ela desligar em paralelo outros aplicativos de áudio e Sim, verificar sim. no sonzinho do YouTube embaixo se não está ali silencioso, que ela vai conseguir, tá bom? Tá. Quem está com esse Tá vendo? problema, Nada como quem entende tecnologia. Viu só? Ou pelo Tamo menos do aí. YouTube, né? Tudo bem, gente? Se estiverem até agora, tá Olha, tranquilo, desliga claro? o som que você tem aí, qualquer um, tá? E porque tá tudo ok aqui. Conversei Bom, com todos eles, tá tudo ok. então, falando um pouquinho da similaridade, né? Então, nós temos a complementariedade, que é a interação, e essa ligação que nós temos com as plantas, né? Ou seja, aquilo que a gente põe para fora, elas usam de alimento, e o que elas põem para fora, a gente usa de alimento. A similaridade nos aproxima mais ainda, porque tudo que nós temos, a mesma dinâmica, vamos dizer, a mesma fisiologia, entre aspas, do nosso corpo, a planta também tem, numa dinâmica diferente. Tá? Nós temos 2 halos, né, de DNA, a planta tem 4, então ela tem uma capacidade de mutação, de versatilidade muito maior, mas as estruturas celulares, a dinâmica, assim como nós liberamos hormônios, as células também liberam, a diferença é que chama fito-hormônio. Então, as células, quando a gente fala das nossas células, as nossas organelas, as plantas também têm células e, coincidentemente, organelas muito semelhantes à nossa. Existe aí uma variação em formatos, né, da parede celular, de ribossomos, da estrutura, um pouquinho de funcionamento. Obviamente que eles trabalham com outro material, né? Então, em virtude disso, por trabalhar com outro material, acaba tendo essa diferença de funcionamento. Mas as estruturas em si são muito, muito parecidas, muito semelhantes, fisiologicamente falando, ou fitologicamente falando, são muito, muito parecidas. E aí tem uma outra característica. Quem acompanhou, quem está chegando agora, né, se pegar lives passadas, principalmente lives que eu costumo falar, eu descrevo um pouquinho do ser humano, né? Então, do corpo humano. Quando falamos do corpo humano, ele não é só o físico, ele vai do vibracional ao físico, ao concreto, como uma faixa única, né? A gente didaticamente vai dividindo para falar sobre as características de cada nível, mas um está interligado, está integrado ao outro. Ele não vive, uma estrutura não vive separada da outra, desde a camada vibracional até a camada física. E a célula vegetal, a planta, não é diferente da gente. A planta também tem essa mesma característica. Tanto que nós fazemos uso de tudo que a planta nos oferece, né? Desde a parte vibracional, como no caso do floral, da homeopatia, até a parte fisiológica, a parte hormonal, que nós vamos falar da fitoterapia, aromaterapia, que é onde tem o princípio ativo. O fruto, a gente também utiliza. O tronco, a gente também utiliza. Tá? Então, desde o físico até o vibracional. Então, tudo aquilo que eu falei relacionado ao corpo humano, do vibracional ao físico, podem levar em consideração que a planta também tem essas mesmas características. E quem faz esse estudo é a botânica, né? Então, a botânica é o ramo da biologia que estuda as plantas, né? Vem do grego botani, que significa planta. Então, é a área da biologia voltada para o estudo das plantas. E aqui tem uma característica importante, que a botânica, ela estuda toda a dinâmica de funcionamento da planta. O que a fisiologia, né, a biologia, a fisiologia humana estuda, a botânica vai estudar relacionado às plantas. Dentro dessa área da botânica, o que nos assemelha, o que nos interessa, é a parte da botânica clínica ou a botânica médica, que é o estudo, o conhecimento, a área de estudo da biologia, no caso a biologia da planta, a biologia vegetal,
aplicado a efeitos fisiológicos, aplicado a relações fisiológicas, né? O que acabam dando a utilização e as características das plantas medicinais. A botânica clínica ou botânica médica não vai falar que tal erva é boa para tal patologia. Ela vai estudar o princípio ativo. Tá? Aí a farmacodinâmica, a farmacocinética é que vai fazer essa ligação. Tá? Então, a importância que a planta tem na nossa vida é justamente esse relacionamento com o ser humano, que apresenta uma série de utilidades e serviços ambientais. Além do que eu falei da nossa vida, fisiologicamente falando, da nossa existência, a planta é importante na nossa alimentação, né? Então, nós temos aí dietoterapia, vamos falar de algumas terapias que nós utilizamos as plantas. Para a medicação, a medicina alopática, ela surge a partir do conhecimento dos princípios ativos, da aplicação dos princípios ativos das plantas medicinais. Bem-estar humano, né? Então, você ter uma casa numa região arborizada, etc., é uma outra qualidade de vida. A própria medicina tradicional chinesa também segue essa linha de pensamento. Fornecimento da madeira para móveis, para estrutura de casas e etc. Regulação da temperatura ambiental, que nós estamos vendo, né? Araraquara está chovendo, aqui em São Paulo já choveu, fica aquele calorão, aí cai aquele pé d'água, vai ser um dezembro chuvoso. Falei, seria bom, mas se não chovesse tudo no mesmo dia, no mesmo momento. Então, a planta é importante na regulação da temperatura ambiental, na manutenção do regime de chuvas, e é a base fundamental da cadeia alimentar de muitos animais. Então, quando falamos de plantas, para vocês verem como ela está entrelaçada, ela está integrada. Aí eu vou expandir um pouquinho, não vou falar muito nisso, senão a gente não vai dar tempo, mas expandir um pouquinho que a mesma relação vibracional ao físico que temos no corpo, que existe na planta, também existe no nosso planeta. Tá? Ou seja, estamos todos integrados, todos entrelaçados. E essa é uma grande sacada que a medicina tradicional chinesa tem. Tá? As metodologias, as terapias que nós utilizamos a partir do estudo do conhecimento das plantas. Né? Então, a fitoterapia, que é o principal, que nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre ela. Dietoterapia, então, a utilização de determinados frutos, determinadas plantas, ervas, verduras, etc., dentro de uma terapia alimentar. Sucoterapia é a utilização do fruto. Vamos dizer, o nível mais especial da planta, né, onde ela gasta maior energia para desprender, para produzir, né, o fruto. A aromaterapia, que é uma subdivisão da fitoterapia, mas nós vamos fazer uma diferenciação aí, porque a aromaterapia, ela é a utilização do princípio ativo dos óleos essenciais, ou seja, das ervas inicialmente aromáticas. Hoje tem muitas ervas que não são aromáticas, que fazem parte do rol da aromaterapia. No que vai ser diferenciado isso? Quando a gente fala de fitoterapia, a gente está utilizando uma quantidade menor de ervas, ou, na verdade, uma quantidade de ervas que vai ter um princípio ativo, mas numa proporção muito menor. A aromaterapia, não, a proporção é maior. Só para vocês terem uma ideia de proporção, tá? Você pegar um saquinho de chá de camomila, é o equivalente, né? Ou, desculpa, se você pegar uma gota do óleo essencial de camomila, tá? Uma gotinha do óleo essencial de camomila é o equivalente a 26 xícaras de chá da camomila. Ou seja, uma gota do óleo essencial de camomila equivale a 26 sachêzinhos do chá de camomila. Para vocês verem a proporção, a quantidade. Então, quando a gente estuda numa terapia que vai falar sobre os óleos, a proporção de extração, vocês vão ver que são 200 quilos do sumo florido, 100 quilos do galho, ou seja, é uma quantidade muito grande para extração do óleo essencial.
Tá? Então, a aromaterapia ganha aí um capítulo à parte em virtude da alta potência de uso dos princípios ativos, tá? Em comparação com a fitoterapia. Aí a gente entra na parte vibracional, a homeopatia. A homeopatia trabalha com as vibrações da planta, de acordo com cada estrutura, cada parte, local que a planta nasce, o formato que ela tem, a cor, o que a gente chama de doutrina das assinaturas. O floral, a terapia floral, segue a mesma linha. A diferença é que a homeopatia trabalha com raiz, com caule, com uma série, com várias partes da planta. Os florais trabalham basicamente com flores. Quando nós falamos de essência vibracional, além de flores, as essências vibracionais trabalham com energia de ambientes e também com a energia e a vibração de gemas, de estruturas mais sólidas, tá? Mas não é o nosso assunto hoje. Futuramente será. Bom, tudo bem até agora? Ixi, vou ter que dar uma aceleradinha. A fitoterapia é a utilização das plantas medicinais para o tratamento de doenças. Vamos fazer uma diferença daqui a pouco, diferenciação entre o que é planta medicinal e o que é fitoterápico, tá? É uma das práticas mais antigas que existem, né? E como eu já falei, existem em todas as culturas. Tem uma grande quantidade de plantas medicinais em todas as partes do planeta, tá? E são utilizadas há milhares de anos para tratamento de doenças, através de mecanismos, na maioria das vezes, desconhecido. Por que maioria das vezes desconhecido? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, que aí acho que é o objetivo principal do que nós estamos falando hoje. Existem a utilização de plantas medicinais que seguem a cultura popular, tá? Seguem o conhecimento ancestral, o conhecimento popular, e que a ciência ainda não consegue explicar os efeitos, tá? Não significa que não os façam, não significa que não os tenham. Não existe metodologia ou não existe tecnologia ainda que demonstre esses efeitos, tá? E aqueles que têm os efeitos acabam sendo aí diferenciados, tá? Então, os estudos desses mecanismos, né, e o isolamento do princípio ativo da planta, que é a substância responsável pelos seus efeitos terapêuticos, é uma das prioridades da farmacologia, tá? Então, quando nós falamos de farmacologia, a farmacologia é a área do estudo que vai avaliar a ação do princípio ativo no corpo humano. E a farmacologia, ela usa, né, sua área de estudo para identificar esses princípios ativos. Enquanto o princípio ativo não é isolado, as plantas medicinais são utilizadas de forma caseira, principalmente através de chás, diluições, sob forma industrializada, através do extrato homogêneo da planta e etc. Tá? Então, o que a farmacologia não consegue identificar, já pega um caminho, já é classificado, tá, como uma utilização caseira da planta. E aí nós vamos diferenciar o nome. Quando falarmos de planta medicinal, é o uso não industrializado. Quando falarmos de fitoterápicos, é o uso industrializado da erva. Tá? Como as plantas têm princípios ativos que são capazes de curar diversas doenças. E foi a partir daí, né, do reconhecimento dessas propriedades terapêuticas, do estudo da farmacologia, que se deu o surgimento da medicina alopática moderna. Ou seja, a partir da identificação desses princípios ativos. O estudo dessas substâncias químicas, né, que a farmacologia faz, e a sua interação com o sistema biológico, ela acaba sendo dividido da seguinte forma. Então, quando falamos de farmacologia, é importante a gente entender que ela está dividida em farmacodinâmica, que estuda o efeito bioquímico, fisiológico e o mecanismo de ação dessas substâncias químicas, tá?
e a farmacocinética, que vai estudar a absorção, como que essa substância química foi absorvida, foi distribuída, de que forma ela foi metabolizada e que maneira que ela foi eliminada pelo organismo. E aí é importante a gente ter bem essa noção, porque é comum as pessoas acharem é natural, não faz mal. Tá? Tem um monte de substância da natureza que é tóxica, que é altamente venenosa, e é natural, e mata. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, uma polêmica aí, mas a gente não vou entrar muito nisso, a aromaterapia. Tem gente que fala, pode beber, pode tomar as gotinhas do óleo essencial. Eu aconselho a que não faça isso. Em virtude do quê? Da proporção, lembra? Você tomar uma gotinha seria 26 chá de camomila que você está tomando, 26 saquinhos. E outra, não se sabe a farmacodinâmica e nem a farmacocinética do princípio ativo. Eu passando ela no corpo como em massagem, eu sei o caminho, eu sei como ela age através da absorção, né, da pele, caída na corrente sanguínea, vai passar pelo fígado e a sua e o seu caminho, o seu trajeto. Na ingestão do óleo essencial, o contato dele com ácido clorídrico vira o quê? Faz o quê? Vai ser absorvida onde? No terço principal, no terço primário, secundário, no terciário do intestino, vai para onde, de que forma, como que vai ser essa reação? Não se tem, pelo menos até agora, tem uma empresa que orienta que a pessoa ingira, entrou em contato comigo, tentou me convencer para que eu me mostrar que é possível, mas a minha resposta foi exatamente a mesma. Falei, olha, se você me mostrar a farmacocinética, a farmacodinâmica dos princípios ativos desses óleos, beleza, eu falo que pode e como pode. Aí a desculpa que eles me dão, pode falar. Tem uma pergunta aqui da Glauci. Ela pergunta, então, quem pode trabalhar com fitoterápicos? Quem fizer um curso de formação em fitoterapia. Tá? E aí você vai ter alguns fitoterápicos. Eu vou complementar que tem uma outra parte que ajuda a esclarecer mais isso. Tá bom? Aí, se não ficar claro, vocês me perguntem de novo. Então, o que acaba acontecendo? A pessoa vai e apresenta, a Anvisa falou que tudo bem. Dentro da Anvisa está classificado dentro de áreas de alimentos. A Anvisa não faz o controle. Se você prescrever, se você falar para alguém ingerir o óleo essencial e ele passar mal, não é a Anvisa que vai arcar com as consequências. A responsabilidade profissional é sua. Né? Depois não adianta falar que a Anvisa falou que não fazia mal e não sabe o que tem, porque não está classificado como uma substância farmacológica. Tá? Bem, mas desde que não se misture mais do que um tipo de planta para se fazer um fitoterápico, aí uma recomendação fitoterápica. Né? O que eu estou falando é da aromaterapia, tá, Odair? Ainda nem entrei na fito. Tá. Porque na aromaterapia você não orienta, meu conselho é não orientar a ingestão de óleo essencial. Tá? Vai orientar a ingestão, aí é de fitoterápico. E mesmo fitoterápico, vamos entrar um pouquinho no nível de conhecimento que a pessoa precisa ter. Tá? Então, a farmacologia clínica vai avaliar a segurança e a eficácia desses princípios ativos no ser humano. Então, um conhecimento, mesmo que seja básico, do que você vai prescrever, da erva que você vai usar, qual é a farmacodinâmica, a farmacocinética, ou a farmacologia clínica dela, é importante. Ah, mas eu vi no papelzinho que falou que fazia bem para diabetes. Mas qual é a condição orgânica da pessoa para interagir com aquela substância? Tá? Então, isso daí tem que estar bem claro. Segundo a Anvisa... Oi, pode falar. Desculpa. Não, pode falar. Então, assim, o óleo essencial não pode ser tomado, né? Ingerido, nem com diluição, nem extrato.
Mas ele também não entra na Extrato não é óleo essencial, tá? o extrato não é, tá. Na homeopatia é o extrato, né? E nos florais? O que acontece? Homeopatia floral não tem princípio ativo. Uhum. Então, você não tem risco nenhum em termos de princípio ativo, tá? Ok. Quando nós falarmos, numa outra oportunidade, a gente vai falar de aromaterapia, aí eu entro mais nessa praia. Tá, sabe por quê? Porque isso aqui eu estou conversando com a Glauci e ela tem vergonha de perguntar, viu, Ai, Glauci? Glauci. Pode Não precisa perguntar. ficar com Eu já vergonha, falei para as não. meninas aqui que tem que perguntar, tem que interagir. Oi, É isso mesmo. Sabrina. E pergunta, gente, estamos aqui para isso, tá? Então, se você tem vergonha de estar fazendo uma pergunta, façam como a Glauci fez aqui através do chat, faz através do chat e nós passamos para ele e-mail para que ele possa estar respondendo, não tem problema nenhum. E aquilo que ele não conseguir responder neste programa, ele vai depois responder para a gente. Aí eu respondo, gente, de boa. E vocês podem discordar de mim, tá? Não tem problema, não. Não vou brigar, não tem estresse com relação a isso, não, tá? Então, o que a gente começa a diferenciar agora? O que são fitoterápicos e o que são plantas medicinais. Quando nós falamos plantas medicinais, são aquelas capazes de aliviar ou de curar enfermidades e têm tradição de uso como remédio em uma população ou comunidade, que é da cultura popular, tá? E aí, para usar, é preciso conhecer a planta, saber onde colhê-la e como preparar. Então, quando nós falamos de planta medicinal, é qualquer planta, sabe esses remédios, essas garrafadas que o pessoal toma, vai melhorar a potência, melhora a vida, melhora tudo, arruma casamento, isso entra dentro dessa classe de plantas medicinais, que vem junto com a cultura popular. Quando você tem a utilização, só terminar um pouquinho aqui, normalmente as plantas medicinais são utilizadas em forma de chá, infusões, né? Agora, quando a planta medicinal ela é industrializada, ela passa a ser um medicamento. Ou seja, quando a planta medicinal, tá, ela se transforma, ou a ciência descobre um princípio ativo dela, vamos dar o exemplo, babosa. Tá? A babosa, descobriram o efeito antibiótico, anti-inflamatório, e a indústria farmacêutica, tá? Aí quando eu digo farmacêutica, não é só alopática, de fitoterápicos também. Eles extraem o princípio ativo, aí com um monte de cuidados para evitar contaminações, etc. Extraem o princípio ativo. A partir daí, o que a gente encontra em caixinha, cápsulas, etc., saquinhos, são chamados fitoterápicos. Ou seja, entrou a indústria, uma planta medicinal que foi industrializada, ela passa a se tornar um fitoterápico. Acho que ficou mais claro isso? Aí, para responder a pergunta, né? Quando uma pessoa utiliza as plantas medicinais, ou seja, qualquer curandeiro que tenha um conhecimento da planta pode utilizá-la como planta medicinal. Os fitoterápicos, a pessoa precisa ter um curso, tá? Um curso que o habilite. Não tem que ser, tem que ser farmacêutico, médico, não. Aí você vai, médico vai trabalhar com medicações fitoterápicas. Com fitoterápicos, qualquer profissional formado, qualificado num curso de formação, geralmente, ligado à formação de fitoterápicos, para que você tenha justamente essa profundidade de farmacodinâmica, farmacocinética, etc., porque os fitoterápicos utilizam muito os princípios ativos. Vou dar um exemplo aqui. Pode que falar. tem acontecido muito ultimamente. A gente tem visto muito em televisões aí a divulgação do Ora Pro Nobis, industrializado. Entretanto,
você tem a planta Ora pronobis, que você pode encontrar no meio do mato aí, né? Perfeito. E está utilizando. É mais ou menos isso. Então, a planta, qualquer um de nós podemos estar usando. Aquilo que está sendo trabalhado por laboratório, está sendo industrializado, já não se pode trabalhar dessa maneira, não é isso? Mais ou menos. Você pode prescrever, entendeu? Desde que você tenha um conhecimento para isso. Não existe uma, vamos dizer assim, uma regulamentação que determine uma classe ou uma área específica só para prescrever fitoterápico. O que geralmente acontece, vou pegar esse exemplo do que você falou, você comprar Ora pronobis em cápsula, você está comprando o princípio ativo dele, ele em pó. Você ir lá na natureza, lá no ambiente, colhê-lo e fazer a maceração, etc., você está usando a planta medicinal. E aí a gente acaba tendo algumas diferenciações que eu vou adiantar agora, porque para a gente não, se por acaso não der tempo, mas que a gente vai falar nos cuidados, tá? Que é justamente o quê? Muitas vezes o fitoterápico, por ter o princípio ativo, não tem a sinergia com outras substâncias da planta. Então, o que aquela pessoa precisa pode não ser o princípio ativo específico, e sim a sinergia dele com os outros, com as outras características da planta, entendeu? E aí o que acaba acontecendo é que a pessoa fala, não tive resultado, mas não teve justamente em virtude dessa condição, dessa situação de não ser o necessário. Daí a gente entra na questão do conhecimento. A Sabrina quer fazer uma pergunta, Sabrina? Eu queria só ver se eu entendi, se é isso que eu entendi. Então, assim, não é recomendado que a gente, por exemplo, eu estou me formando terapeuta integrativa, né? E fazer uma pós-graduação na área de fitoterapia, trabalhando com farmácia viva aqui na minha cidade. Perfeito. Então, não é uma recomendação que eu prescreva, por exemplo, uma cápsula, mas eu posso recomendar a cápsula e indicar o chá e a planta em outras formas de uso, né? Isso. E vou até emendar, se você fizer a pós-graduação em fitoterapia, você pode, inclusive, aí você vai ter um conhecimento maior para você ver quando vai ser necessário a cápsula e quando vai ser necessário a planta viva, a farmácia viva. Hoje, no PIX, o SUS, eles usam a farmácia viva, que tem um controle, uma quantidade menor de princípio ativo. E aí você tem uma sinergia com outros. Quando a gente fala princípio ativo, você tem plantas que têm até 5 princípios ativos e um não interage com o outro. Não interage assim, um não atrapalha o outro. Se o laboratório químico for produzir uma medicação a partir de 2 princípios ativos quimicamente elaborado, ou sinteticamente elaborado, um começa a interagir com o outro. Por isso que quando você vai comprar essas cápsulas de gripe, tem um monte de alívio, vem 2, você tem que tomar 2. Porque se eles fizerem as 2 juntas, um atrapalha o outro. A planta, aí a ciência não sabe explicar por quê. Na minha visão, é justamente esse efeito vibracional que faz a união com que você possa ter, tem plantas até 5 princípios ativos diferentes e um não atrapalha o outro. Tá? Ou seja, quando você extrai um princípio, você está, dessa planta de 4, por exemplo, você está ignorando os outros 3. E aí você acaba não tendo o mesmo resultado. Não sei se ficou clara a minha resposta para a sua colocação. Eu acho que aí, Ednei, até pela quantidade desses princípios que tem dentro da planta, porque eles não são separados, não é uma quantidade muito grande. Então, eles acabam não tendo influência um sobre o outro. Talvez, se você separar e aumentar a quantidade, eles tenham influência, né? Mas que nem na aromaterapia, você aumenta a quantidade e eles conseguem se manter.
Eu acredito que realmente é uma questão vibracional, uma questão que vai para além da planta física, né? Uma questão de uma parte da sinergia da planta que está para além do observável. A gente ainda não tem tecnologia para isso. Exatamente. Inclusive, eu acho muito interessante a gente ter essa discussão, porque nós, enquanto terapeutas integrativos, né, temos a capacidade de compreender e trabalhar essa energética, que nunca vai ser trabalhada pela pessoa que é formada em medicina, que ela vai fazer uma pós-graduação em fitoterapia tal, e ela vai pegar pela forma farmacêutica do fitoterápico ali separadinho, que é um medicamento, né? Ela não vai pegar o conhecimento completo da sinergia da planta, da energética da planta, dos banhos que a planta pode oferecer, né? Porque a planta também tem a parte da fitoenergética, né? Sim. Energética da planta. Então, essas capacidades, nós, terapeutas integrativos, é que temos mais capacidade de lidar, porque nós temos uma forma... Uma formação para isso. É aí que eu digo que vem o conhecimento. Das informações, você consegue extrair o conhecimento. Perfeito. E é uma luta para conseguir isso daí, hein? Haja anos de estudo. Mas quando você começa a estudar a planta, você começa a ver essas coisas. Se a gente for pensar em termos da planta como um todo, é o fitoterápico, é a parte nutricional, é a parte fito-hormonal, tem a parte vibracional, tem dentro do floral ou dentro da homeopatia, que são áreas que cada uma dessas é um universo gigantesco, né? Mas todas fazem parte dessa mesma planta. Tá? Legal sua colocação. E aí, quando a gente fala de fitoterápico, que são manipulados, né, em farmácia de manipulação, eles são credenciados pela vigilância sanitária, tá? Mas pode ser prescrito por qualquer profissional habilitado. Então, se você vai trabalhar com manipulação, né, de fitoterápicos, aí eles têm as classes, né, que são de princípios ativos, aí só em farmácia de manipulação, tá? Ou laboratórios, mas nada impede que você possa prescrever creme com aquele princípio ativo ou com aquele fitoterápico. Alguns cuidados, né? Então, ao contrário da crença popular, né, o uso de planta medicinal não é isento de risco, ou seja, não é porque é natural, né, que não vai fazer mal. Além do princípio terapêutico, a planta pode conter substâncias que são tóxicas, substâncias alergênicas, contaminação por agrotóxico ou por metais pesados e pode interagir com outras medicações, causando danos à saúde. Daí a gente começa a entrar na parte do conhecimento, da parte da pessoa e ter uma formação, como foi falado, né? Eu fiz o curso de naturopatia, naturologia, terapeuta natural, e faço uma pós-graduação, vou buscar uma especialização, vou buscar mais conhecimento ligado à fitoterapia, para conseguir entender esse princípio. Além do princípio ativo terapêutico, que é benéfico enquanto utilizado dentro da sua dose terapêutica, sendo tóxico quando utilizado em excesso. Cabe ao fitoterapeuta saber essa dosagem também. Por isso que chá é muito utilizado, tá? Porque chá você consegue, por ter uma quantidade menor, aí vai na direção, no sentido em que o Odair comentou, por ter uma quantidade de princípio ativo menor, você consegue ter uma dosificação melhor, um manejo melhor com relação a isso. A variação de concentração de um princípio ativo em chá pode ser muito grande, sendo praticamente impossível atingir uma faixa terapêutica segura em algumas plantas, né? O que significa isso? Quando a gente fala de chá, não existe uma padronização de princípio ativo. Então, você pode ter chá que tem 80% dele de princípio ativo, outro tem 2%. E aí acaba tendo essa dificuldade muito grande de você comprar o chá industrializado. Por isso que muitas vezes a farmácia viva, né, ganha mais espaço.
Na forma... Professor, Oi, rapidinho, senão depois eu esqueço. vamos lá. Eu já ouvi de colegas e já vi também, quando a criança não dorme à noite, eles aconselham, né? Eu quero saber aí de você. O óleo essencial de lavanda, passar na fonte da criança. Óleo mesmo essencial. Então, geralmente... Ele diz. Então, um dos efeitos do óleo essencial de lavanda é auxiliar dentro do processo da diminuição da ansiedade, ele ajuda a melhorar a qualidade do sono. O que acaba acontecendo? Você pode usar o óleo essencial de lavanda, você pode pôr uma gota, num algodão e passar, na pele. É uma área pequena, vai ter uma absorção. Existe a permeabilidade seletiva da pele, que é permitida para substâncias que são lipossolúveis. E aí a lavanda faz o efeito. O que acontece? Qual é o cuidado que precisa ter com relação a isso? Se é um bebê, se é uma criança até uns 5 anos, tem lavandim, tem lavanda brasileira, que tem um princípio ativo mais fraco do que a lavanda francesa, a lavandula officinalis. Alfazema, a mesma coisa. O que eu fazia com os meus filhos? Eu colocava, ele tomava banho antes de dormir, então, na banheira mesmo, a gente colocava chá de camomila dentro da banheira, tá? Eu colocava umas gotinhas de florais do Angel's Word e St. John's Wort para que ele não tenha sonhos, etc., para um sono tranquilo. E aí eu colocava para dormir. Não precisava fazer uso da lavanda, do óleo essencial. Tá? Então, eu usava isso na banheira, ele ia tomando banho, já ia relaxando depois, mas não que tenha algum empecilho, desde que não vá passar o óleo puro no corpo todo da criança. Aí a coisa já vi gente, por exemplo, uma paciente veio desesperada, que o filho não dormia, e ela fez chá de talo de alface. É ótimo como ansiolítico. O menino tinha acho que 8, 9 meses, dormiu 24 horas. Ela estava desesperada. Ai, mas me falaram que é natural, não faz mal. Eu falei, meu, como não? Não é porque não é natural que não faz mal. A quantidade, né, é importante com relação a isso. Minha mãe contou uma história que aconteceu comigo com hortelã. Ela fez com o talinho de hortelã um chá bem forte, assim, amarelo escuro, sabe? Me deu um pouquinho, eu dormi quase 48 horas direto, assim. Então, para vocês verem. Então, são situações que... daí a importância do conhecimento, entendeu? Para ver quando é adequado usar o óleo essencial, quando não é. Muitas vezes, por exemplo, o óleo essencial de lavanda, ele tem uma característica de personalidade que ajuda a mostrar o que está escondido. A gente chama a lavanda como grande professor. Já tem pessoas que passaram, em vez de dormir, tiveram insônia, tiveram pesadelos. Mas por quê? Surge daí coisas que estão mais escondidas. Terapeuticamente, beleza, mas aí você está fazendo dentro de um acompanhamento terapêutico. Uma mãe, um pai fazendo Desculpa isso. estar interrompendo, mas o nosso deu? horário está estourando, tá? Eu já vou terminar os cuidados, Odair. Tá, isso. Voltar ao assunto para ver se a gente termina dentro do horário aí. Tá, joia. Então, na forma industrializada, o cuidado que eles... Que eles falam, a vantagem da forma industrializada é o controle de qualidade na matéria-prima, né? E mesmo assim ainda pode ter uma certa variação aí na concentração de princípio ativo. Nas ultradiluições, como no caso da homeopatia dos florais, não tem risco nenhum de intoxicação por excesso de princípio ativo, porque não tem nenhum princípio ativo. Ele vai sendo quebrado. À medida que os princípios ativos vão sendo descobertos, e aí vem aquela questão, eles vão sendo isolados e refinados.
de modo a eliminar agentes tóxicos e contaminações. E as doses terapêuticas e tóxicas vão sendo mais definidas com segurança. Mas aí a gente perde aquela condição que eu falei do todo, né? Então, mesmo assim, isolando o refino do princípio ativo, também não fica isento de risco, uma vez que não substitui o conhecimento popular tradicional. Isso é importante, que muita gente fala, não, eu compro do laboratório que é mais seguro. É mais seguro por um lado, mas aí você precisa do conhecimento para entender o que a pessoa precisa. É aquele princípio ativo? Ou é o princípio total da planta, né? Ou a planta viva? Além disso, ao se extrair os princípios ativos, né, são desprezados diversos elementos existentes na planta que naturalmente se mantêm em proporções adequadas. Aí a gente cai de novo naquela fala do Odair, né, com relação a isso. O uso de fitoterápico de laboratório também pode introduzir novos efeitos colaterais ou adversos, devido à ausência de sinergismo ou antagonismo parcial entre os diversos princípios ativos existentes na planta. E aqui, quando a gente fala de cápsulas, tem uma coisa que é importante e muita gente acaba deixando passar batido, seja por ignorância, seja por uma dificuldade de entendimento. Quando eu digo ignorância, não é ofensa, é falta de conhecimento. A membrana, tá, que é feita a cápsula, muitas vezes ela gera uma intolerância intestinal. Aí a pessoa toma o fitoterápico e o intestino solta. E o fato do intestino soltar faz com que a substância que deveria estar sendo absorvida pelo intestino, porque aí quando a gente fala da ingestão, nós estamos falando de aparelho digestório, né? E a absorção ocorre pelo intestino. Então, na medida em que a pessoa tem aí uma desbiose, tem aí o intestino solta, uma diarreia, o que acaba acontecendo? Aquela substância que deveria estar sendo absorvida, acaba não sendo absorvida. Tá? Aí a pessoa fala, o fitoterápico para mim não ajudou. Não é que não ajudou, é que a cápsula, tá, acabou gerando essa intolerância. E aí isso vai variar de marca para marca. Aí você vai falar, poxa, olha, tal marca, eu tomo da Herbarium não tenho problema nenhum. Eu tomo da Fito qualquer coisa, me solta o intestino. Aí, se perguntarem, vocês já sabem. O problema não é o que está dentro, o problema é a cápsula. Tá? Então, é isso. Aí teriam outras coisas que a gente pode estar explorando aí num outro momento, seriam a forma de estar utilizando. E essas várias formas, elas vão estar sempre ligadas ao tipo da planta e a maneira que eu quero extrair dessa planta. Então, se a planta, se o que eu vou extrair é de uma planta que o princípio ele é muito volátil, ou ele é muito sensível, eu não vou usar nenhum processo que envolva calor. Aí eu vou precisar usar frio. Aquelas marcas que o pessoal quem assistiu Pantanal, né, foi assim uma aula de cuidado com o planeta, né? Que aparecia lá esqueci o nome lá, o homem da cobra, o Zé, ai gente, o velho do Rio, o velho do Rio lá, fazendo lá amassando a erva, fazendo a mucilagem, e aí colocando em cima. Isso é um processo onde, no momento que você vai amassando ali a erva, às vezes são galhos um pouco mais grossos, ou são frutinhos, você vai amassando, você vai extraindo isso. Então, se alguém tiver algum corte, por exemplo, pega a babosa, né, você quebra a babosa, a parte de dentro, você pode raspar com uma colherzinha, raspar com um pauzinho, ou só aquela gosminha que vai saindo, passa em cima do corte, é coisa de 1, 2 dias para você ver a diferença que fica. Tá? E assim, é uma coisa muito simples, mas exige aí alguns cuidados para que a gente não acabe
abusando dessa simplicidade, dessa maravilha que a natureza tem para nos oferecer, tá? Odair, passei muito, Odair? Não, muito bem, gente. Eu acho que tem muito que se explorar sobre todos os assuntos que nós falamos. A fitoterapia não é diferente, mas eu não poderia deixar de citar aqui um dos cuidados que eu aprendi quando eu fiz o meu curso de fitoterapia. Eu fiz o curso de fitoterapia com o saudoso Silvio Planisa. Fiz com ele também. E ele dizia para a gente assim, um dos grandes cuidados que nós devemos tomar é onde e de quem adquirimos essas plantas. Infelizmente, o Ednei chegou a citar alguma coisa, plantas que às vezes vêm com excesso de agrotóxicos, que ao invés de ser benéfico, vão te trazer uma série de prejuízo, uma série de coisas diferentes que nosso organismo não aceita. Como essa planta ela está sendo tratada, como ela é colhida, a hora que ela é colhida, né? O Ednei fez curso com ele também, ele deve ter recebido as mesmas informações que eu recebi. Tem planta que você, para que ela tenha um princípio ativo, que você use bem o princípio ativo, ela tem que ser colhida antes do nascer do sol, outra ao meio-dia, outra ao entardecer. Só para entender esse processo. Lembra que o nosso corpo ele tem a produção de hormônio. Cada horário do nosso ciclo circadiano tem uma quantidade maior de um determinado hormônio do que o outro. A planta é a mesma coisa. Então, quando o Odair fala, né? Quando o Silvio fala, olha, você vai recolher tal planta, se você quer aquele fito-hormônio em maior quantidade, você vai colher naquele horário. Se for em outro horário, a planta não vai ter essa quantidade de fito-hormônio. O local, tudo isso. Assim como nós somos o que nós comemos, a planta também. Todas as partes da planta contêm o princípio ativo, sejam as folhas, seja o caule, seja o rizoma, que é a raiz, podem ser em quantidades diferentes, mas todas essas partes vão ter o princípio ativo. Diga, Cléber. Ednei, dá uma olhadinha no chat agora que dá para você ver. A Glaucia está aqui pontuando algumas coisinhas aqui, ela também está perguntando sobre informações do curso de fitoterapia. Dá uma olhadinha no que ela está pontuando. É comprido para eu ler. Espera aí que tá... Tá, vamos lá. É interessante pontuar que as plantas são de conhecimento e sabedoria ancestral passado de geração em geração. Da cultura popular, perfeito. Há um viés místico, uma conexão espiritual além do medicinal. São conhecimentos passados por mateiros, benzendeiras, anciões. Então, por isso é necessário ter responsabilidade na utilização. Perfeito. Gostaria de informações. Então, só para fazer sobre esse comentário. O que acaba acontecendo? Quando a gente fala da cultura popular, né, você tem tratamentos e tem histórias, tá? Tem um hospital dentro de uma reserva indígena na Amazônia, que o hospital foi criado e somente para tratar com a dinâmica de cura, de tratamento da tribo. E eu tive a oportunidade de conhecer e de ver a história do médico. O médico, ele é curandeiro, mas ele estudou, foi fazer pós-graduação para mostrar o conhecimento, esse conhecimento da tribo. E uma das divergências que ele teve, quando uma das pessoas da tribo estava sendo tratada no hospital do homem branco, como ele diz, é que eles queriam fazer rezas e utilizar as ervas in natura. E os médicos falaram, você está louco, não vai fazer isso, vai gerar infecção. E aquelas coisas que a gente está cansado de ouvir de medicina, né? E aí eles tiraram de lá e foram curar dentro da tribo, e a menina não teve
o prognóstico pela medicina era amputação da perna e a menina está aí viva com as 2 pernas sem problema nenhum. E aí eles criaram um hospital só para trabalhar disso. Tá? É bem legal. Com relação à informação sobre o curso de fitoterapia, no primeiro semestre eu vou dar o curso de fitoterapia em São José dos Campos, tá? Lá na Contato. Começa em março, as datas de cabeça eu não tenho. Não sei se de onde que ela é. No segundo semestre, aí eu vou dar aqui no meu consultório aqui em São Paulo. Tá? Não sei se eu esclareci a pergunta da Gleice. Ariovaldo, Eu só queria esclarecer. acho que ele queria perguntar. A Gleice perguntou também anteriormente quem pode trabalhar com fitoterápicos, né? Não sei se você chegou a responder. Então, qualquer pessoa que tenha formação para isso, você não precisa de uma graduação específica. Tá? Então, que nem dentro do curso de naturopatia, você tem a aula de fitoterapia. Você aprende a fazer algumas prescrições, você aprende a utilizar. Vamos dizer assim, não existe a legislação, ela limita o uso de medicação. Tá? Ou seja, se for alguma medicação fitoterápica, somente médico, farmacêutico, veterinário, profissionais da área da saúde vão poder prescrever. Se for fitoterápico ou remédio fitoterápico, aí qualquer profissional que tenha o conhecimento pode prescrever. Eu só gostaria de esclarecer aqui, gente, como o Ednei falou que vai estar dando o curso de fitoterapia na Contato Terapias em São José dos Campos, esclarecer que a Contato Terapias é uma das delegacias do SATOSP no interior de São Paulo, tá? Então, ele não tá aqui para divulgar cursos assim como os cursos que nós divulgamos são cursos que são ministrados através do SATOSP. Tá? E o Ednei, além de estar fazendo esse vídeo, ele está sempre participando com a gente, ele também é um dos diretores do SATOSP. Então, vejam, eu estou querendo frisar isso para que mais para frente nós não tenhamos aí pessoas participando de nossas lives com o intuito de estarem divulgando seus cursos. Os cursos que nós divulgamos na live do SATOSP são cursos ministrados por diretores ou em espaços que têm ligação com o SATOSP. A Contato sempre participa, não está participando hoje porque é a confraternização deles. Hoje eles estão de festinha, né? Eles têm a festinha. Para não deixar a gente com água na boca, eles estão participando. Educador físico que tiver formação ou tiver um curso de formação em fitoterapia, pode fazer sim. Eu sou educador físico. Prescrição não, indicação. Indicação. Prescrição é feita só por médico, indicação fitoterápica. Prescrição é uma palavra livre, porque você pode prescrever uma atividade física, por exemplo. Isso não é nem habilidade do médico. Mas... que fica nessa. A gente fala orientação para não ter problema. Para não ter problema futuro. É só para não arrumar mais uma confusão com eles, né? Não, perfeito, tem razão. Porque você faz um bloco de prescrição ou um bloco de indicação. Eu coloco orientações terapêuticas. Orientações terapêuticas não tem problema com ninguém. Boa noite, professor. Gente. Boa noite, Fábio. Quero agradecer a muito participação obrigada. de todos e pedir para que continuem. Hoje, infelizmente, é a última live do ano. Tá? A gente vai dar uma paradinha agora. Voltaremos em 2023. Não tem ainda a data exata. Já tem a data, Kleber? É na segunda semana de janeiro. Tá? Mas aí a gente vai estar... Dia 13. Vou estar entrando em contato e avisando vocês através das nossas redes sociais e através do nosso site também. Tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que tiverem, pode mandar pergunta. Tem lá os meus contatos, ou manda para o SATOSP também, que eu respondo. De qualquer maneira, chega em você. Isso. Doutora Daí,
Foi. Eu gostaria de agradecer as meninas que entraram, né? E que eu, com certeza, de Eu agora também. em diante vão entrar. E pedir para que todos também que estão nos assistindo pelo YouTube, para que deixe seus comentários, deixe seu like, compartilhe, né? Compartilhe com grupos, compartilhe com quem achar necessário, porque essa junção, né, de conhecimentos aqui, de debate, todo mundo participando, é muito importante. O Satosp, eu falo, é uma família, não é? É tudo uma Isso. família. Perfeito. Então, assim, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu aconselho a todos e quero agradecer as meninas que puderam participar hoje. Eu E agradeço a frisando todos. novamente, Silvia, esse compartilhamento não precisa ser só com terapeutas, Exato. com qualquer pessoa que vocês acharem que mereçam, que devem estar. Aliás, todos nós devemos ter esse conhecimento das áreas das terapias integrativas. Então, compartilhem com todo mundo para que todos possam saber quais são os benefícios das terapias integrativas. O meu muito obrigado a todos. Um bom final de semana, um Feliz Natal. Feliz Natal! Boa passagem de ano e que o ano que vem seja muito mais proveitoso do que foi de 2022. O Arivaldo acho que quer perguntar, o Fábio estava falando também. Quero falar uma coisa. Me diga uma coisa, a gente tem um tempo específico no Zoom, a gente paga alguma coisa, como é que é isso? Paga. Paga e o tempo Tem um tempo que a gente tem, é 1 hora que a gente tem para fazer essa live. Tá? Aliás, toda semana a gente extrapola esse horário. Né? Eu vejo vocês aflitos aí, vamos fechar, e o pessoal continua. Então, beleza, então está explicado a aflição. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Quando o assunto é muito interessante, que fica faltando muita coisa, a gente volta a fazer uma nova live sobre o mesmo assunto. Às vezes não é logo a seguir, pode ser em outra época, mas nós não vamos deixar ninguém. É muito bom, às vezes, né, a gente terminar assim com aquele gostinho de que quero mais. Vocês precisam dar mais que é para vocês voltarem a estar participando das nossas lives. Também se cadastrem no Satosp, pessoal. Se cadastrem no Satosp. É muito importante, gente, esse cadastramento. Contratar a Silvia. Esse cadastramento no Satosp é em benefício de nós mesmos. Vocês vão pagar aqueles R$40 que vocês vão pagar por mês para serem sindicalizados, é revertido para vocês. Vejam, essas lives acontecem porque nós temos que pagar o Zoom para poder estar fazendo essas lives. Tá? Nós temos que pagar outras coisas para podermos estar oferecendo tudo aquilo que nós oferecemos para os nossos sindicalizados. O nosso muito obrigado e até... Obrigado, bom Natal, um bom ano para vocês. Natal. Um 2023 Natal, maravilhoso um aí para todos. Feliz Natal para todos. Tchau, muito obrigado para vocês também. Hoje foi bacana conhecer, professor, né? Na doutrina das assinaturas, entendi que eu sou o curador raiz, né? Exatamente, perfeito. Um curandeiro raiz. E agradeço já pela proposta de março do ano que vem de estar aqui em São José para esse curso. Espero estar firme e forte aqui para poder participar. Vamos lá, estaremos lá.